Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Mais uma live de um livro, né? Que eu vou começar a leitura agora, que é o livro As Cinco Vozes, do Pablo Marçal. Hoje pela manhã eu comecei a leitura do livro Antimedo. E à noite eu vou fazer a leitura do livro As Cinco Vozes. Eu coloquei uma enquete, né? E muita gente votou As Cinco Vozes. É um livro, assim, muito forte, onde você vai entender um pouquinho a ouvir, como que faz para ouvir a voz de Deus e colocar no mudo as outras vozes, silenciar as outras vozes. Eu vou ler o que está escrito aqui e compartilhar o que vai ter durante essa leitura do livro. Olha só, para você que vive atormentado por tanto ruído, barulho e bagunça na sua cabeça, este livro apresenta com clareza as cinco vozes. Sabendo identificá-las, você compreenderá qual realmente deve escutar e assim tomará conta da sua vida. Com este livro, você terá a oportunidade de se reconhecer em diversas situações e prestar atenção nos rumos que a sua vida, às vezes sem direção, tomou até este momento. Mas, ao ler os capítulos, uma nova jornada pode ser iniciada. E com certeza você usará com sabedoria o conhecimento sobre as cinco vozes. Essa trajetória apontará para o futuro e para o autogoverno das suas emoções. Pois as vozes que o atrapalham serão cada vez mais baixas, e as que possuem canais mais poderosos terão o volume aumentado. É isso que ele vai ensinar aqui no livro. Conectar coração e mente. Esse é o movimento que o livro As Cinco Vozes vai fazer acontecer na sua vida. Qual é a voz que o bloqueia? Que voz o leva a tomar decisões apenas por condições? Qual voz arrasta as pessoas para o buraco? Tendo consciência delas, será mais fácil reconhecer as que são positivas, as quais o levarão ao domínio da sua vida. Estas vozes, quando descontroladas, podem fazê-lo afundar, mas se alinhadas, o levarão à prosperidade. Porém, você saberá identificar qual deve escutar e priorizar. E isso facilitará a tomada de decisões. Assim, tornará mais fácil seguir o vá cuidar da sua vida, você governar a sua vida. A responsabilidade é sua. Esse livro não é um livro religioso, mas Deus está presente em cada página, pois o autor soube ouvir a voz certa e gerou uma grande ação, um movimento poderoso que uniu muitas pessoas para que este conhecimento chegasse a você. A missão de amplificar as vozes corretas para cada ação já teve o comando apertado, o play. Já aconteceu e cabe a você agora ouvir a doce e suave voz. Boa leitura! Bora lá, pessoal! E hoje o capítulo 1. O título do capítulo 1 é O que é uma voz? E eu vou ler a introdução, que eu achei muito interessante. Olha só. As cinco vozes. Ele inicia com um versículo aqui que está em João, primeiro, 1:5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A nossa existência se inicia por meio da palavra. No princípio só havia o verbo, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Na nossa vida, por outro lado, somos cercados por diversas vozes. Inclusive, um dos elementos que diferencia o homem dos animais é a linguagem, a capacidade de se comunicar
e verbalizar pensamentos. No entanto, não é sobre você, não é sobre essa voz que quero falar. Eu acredito que existam 5 tipos de vozes: a voz de Deus, a voz do cérebro, a voz da alma, a voz de terceiros e a voz do diabo. E neste livro você entenderá como cada uma delas compõe o seu ser e a qual você deveria dar mais ouvidos ou não. Está escrito na Bíblia que as palavras têm o poder de edificar ou de destruir. Por isso, no início dessa leitura, eu quero convidá-lo a refletir sobre algumas coisas. O que você tem dito para si mesmo? Para as pessoas ao seu redor? Palavras negativas ou positivas? A quem você dá ouvidos? Você aceita tudo o que dizem sobre e para você? Como está o seu contato com Deus? Você consegue ouvir a voz dele? Geralmente, identificamos e ouvimos com mais facilidade as vozes humanas e a voz do nosso cérebro, que tentam nos limitar e evitar que governemos. Mas quero que você entenda uma coisa, desde já: só vai tocar o terror na terra quem ouvir a voz daquele que criou todas as coisas. Quando ele diz essa frase, essa palavra, né? Vá cuidar da sua vida, ele quer dizer, vá tocar o terror na terra. Tocar o terror na terra, vai cuidar da sua vida, significa a mesma coisa. É aquela pessoa que assumiu o papel de filho, revelou sua identidade e está rompendo em todas as áreas da sua vida. Ninguém segura mais, ninguém consegue parar. A pessoa está literalmente governando a vida dela. Aí, por isso, ela governando a vida dela, ela consegue tocar o terror na terra. Você entende de que eu estou falando, né? Por isso, abra os seus ouvidos e o seu coração para o que este livro irá ensinar você. Se tiver um coração disponível e realizar as atividades que eu propus, nunca mais será enganado pelas vozes que só o colocaram para baixo e usam os seus bloqueios para gerar morte na sua vida e na de outras pessoas. Aprenda a usar a sua voz da forma certa e a ouvir aquelas que realmente importam. Só assim você governará. Então, bora lá para o capítulo 1, o que é uma voz. Eu acabei de ler a introdução. E ele inicia o capítulo 1 da seguinte forma: vamos clarificar. Gente, ele dá tanto exemplo claro, que você passa a entender de uma forma tão clara e é tão maravilhoso. Se você puder, até anote. E se você puder, compre esse livro e leia. Vamos clarificar como o Criador do Universo, essa força superior que chamo de Deus, se comunica com as suas criaturas, seus filhos, que somos nós. Ele é espírito, portanto, é com o nosso espírito que ele se comunica, mas temos outras vozes que falam aos nossos ouvidos e precisamos aprender a discerni-las para reconhecermos qual é a voz que está falando conosco. Durante meu relacionamento com Deus, aprendi a identificar o que é meu e o que não é. A reconhecer que Ele me criou e me deu coisas aqui na terra para o meu desfrute. Aprendi a identificar também o que não vinha dele para a minha vida. Essas coisas muitas vezes aparecem com uma bela oportunidade, mas na verdade não passam de uma grande cilada. Aprendi a identificar o que era do diabo e a reconhecer a sua voz, porque ele também fala com a gente. E nessas horas precisamos olhar para os nossos valores, além de buscar um estilo de vida de acordo com as regras do Criador do Universo. Quero esclarecer que acredito no ser humano triunfo, o que significa que ele é composto por corpo, alma e espírito. A Bíblia Sagrada, o livro dos Códigos da Vida, afirma isso em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
O corpo é a matéria, o que você vê. E creio que ninguém tenha dúvida sobre isso. A alma é um campo de energia, onde está a sua mente. É o lugar onde você toma suas decisões e tem a consciência de quem você é. Nela estão contidas suas vontades, suas emoções e pensamentos. E falando um pouco sobre o nosso espírito, sabemos que ele é algo oculto em nós, que não podemos ver ou tocar. Caso essa visão seja algo novo para você, imagine um cabo de energia. E este seria o seu corpo físico palpável. Você com um corpo físico ali, de um cabo de energia. A sua alma é como se fosse todos os fios que estão dentro do cabo maior. E a energia que faz esse cabo funcionar. Entenda como se fosse o seu espírito. Olha que tremendo. Há ainda outra ilustração que uso para exemplificar o homem como ser triunfo. Seu corpo é um carro, a alma é o piloto e o espírito é a estrada. Olha esse exemplo maravilhoso que ele está dando. Outra ilustração que uso para exemplificar o homem como ser triunfo. Seu corpo é um carro, a sua alma é um piloto e o espírito é a estrada. O carro obedece à vontade do piloto, que sabe para onde quer ir. O espírito do homem é quem conduz o destino. A estrada está conectada à fonte. Quando fala fonte, é Deus, que é o verdadeiro caminho. A ciência insiste em dizer que vai clonar o homem, mas isso é uma grande balela. Só Deus tem o poder de dar a vida ao corpo e à alma, quando sopra sobre ele o fôlego de vida, que é uma expressão dos livros, para se referir ao espírito do homem. A primeira coisa que você precisa fazer é transformar a sua mente. E para isso é necessário saber o que é um ser triunfo. É um espírito. Parece oculto porque você não o vê. Mas ele mostra a direção. Uma alma, um campo de energia onde está a sua mente. E um corpo, aquilo que você vê no espelho. Então, corpo, alma e espírito. Dessa forma, se existem 3 seres dentro de um só, há 3 esferas para serem governadas: corpo, alma e espírito. Você tem que passar a governar sobre os 3. Alguns governam só em uma esfera. Porém, aquele que entender as vozes vai governar na esfera física, na esfera almática e também na esfera espiritual. Para isso, primeiramente, você deve operar numa frequência mais alta. O que é uma frequência mais alta? Gente, olha esse exemplo que ele vai citar a partir de agora. Pense em uma rádio. A que opera em AM e em PM. E também a que opera em giga. Agora pense no sentido das palavras verdade e mentira. Muito bem, quando você está numa estrada sinuosa, sintonizado a uma estação de rádio, às vezes o sinal falha e parece um ruído. A verdade é o sinal pleno e a mentira é o ruído. Cada ser possui 3 esferas. O espírito é uma esfera, assim como a alma e como o corpo. Cada esfera tem um ponto específico, um orifício por onde passa a luz. Quando alinhar esses 3, você será um ser de luz. Quando você alinha corpo, alma e espírito, que não é uma coisa fácil, mas é possível, é o que a gente tem que buscar fazer, você será um ser de luz. Para quem não entende de fibra ótica e não sabe ainda um pouquinho da minha história, eu já fui um executivo de redes e internet na Brasil Telecom e posso afirmar uma coisa: a fibra ótica transmite dados através de luz. Então, essas esferas
quando se alinham umas com as outras, permitem a passagem de um feixe de luz, e é nessa velocidade que você tem que procurar colocar a sua vida em relação à sua busca pela sabedoria. Vamos falar sobre as vozes que falam conosco. Há pessoas que não têm conhecimento sobre a existência delas e pode achar que estão abalando, mas não tem como tocar o terror na terra se não ouvir a voz de quem te criou. Tudo o que existe e acessar os códigos que ele nos deixou. Não tem como você governar sobre a terra, não tem como você tocar o terror na terra como ele pronuncia, se você não assumir o seu papel de filho, se você não ouvir a voz de quem te criou. Não tem como. Aí ele coloca aqui em negrito: não há como tocar o terror na terra, não há como você cuidar da sua vida, não tem como você governar sobre todas as coisas se não ouvir a voz de quem criou tudo, que é a voz de Deus. A maioria das pessoas fica procurando uma voz audível. Já tive essa crise e é terrível, porque eu queria que fosse uma voz assim como você ouve a minha e eu escuto a sua. Um dia eu grilei e falei: eu quero saber quem está falando na minha cabeça. Só que de tanto ficar fuçando, buscando na fonte, que é Deus, quando ele fala fonte, é Deus, eu entendi que a natureza clama pelo Criador e que ela, na essência, entende Deus, porque são muitas vozes. E entender isso foi uma das coisas que deixou meu cérebro clarificado, plenipotente, ou seja, não mais escravo da minha alma, e sim obediente ao meu espírito na direção. Tudo na natureza entende Deus, menos o homem, que quer interpretar as coisas do coração através do cérebro. Quando descobri isso, senti uma leveza, e a partir de então eu só tenho me aprofundado nisso. Seu coração precisa ser lavado, senão seu ouvido espiritual não consegue captar a voz de Deus. Gente, isso é muito sério. Uma coisa que eu aprendi assim, que a gente precisa lavar, limpar nosso coração todos os dias, é diariamente, é todos os dias. Porque, pensa comigo, todos os dias a gente passa por situações difíceis, situações maravilhosas, situações onde que você vai e passa por uma situação que você não queria, que de repente você deixa ali uma mágoa entrar. E é por isso que você deve limpar o seu coração todos os dias. Todos os dias. Quando você for conversar com o Senhor, peça para que Ele limpe seu coração e vá retirando tudo que não provém dEle. E deixe seu coração limpo todos os dias. Busque manter ele limpo e limpar ele todos os dias. Quando eu falo, deixar ele limpo, é deixar ele somente com coisas boas, tirar o rancor, tirar o ódio, tirar a falta de perdão, tirar tudo que não provém de Deus. Gente, é sensacional agora esses exemplos que ele vai citar aqui sobre as 5 vozes. E aqui está o segredo: equalizar as vozes. Quando as discerne, você abre o canal de acesso. Olha só. A sua mesa de som cerebral tem 5 canais. O canal 1 é o Todo-Poderoso, falando através do Espírito Santo no seu espírito. Deixe o volume alto. Então, neste canal 1, que está o Todo-Poderoso, que está Deus, falando através do Espírito Santo no seu espírito, deixe o volume no alto. Você vai deixar o volume no alto, sempre no alto, no talo. O canal número 2 é a voz do cérebro, que repete todo o seu passado. Todos os dias que você acorda, deixe o volume dele bem baixinho. Para que você vai ficar ouvindo coisas do passado? Não. Passado, deixa para trás. Deixai as coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo. Então, esse canal número 2, que é a voz do cérebro, que repete todo o seu passado, você deixa no volume bem baixinho. O canal 3 é a sua alma, tentando governar o tempo inteiro. Deixa no volume alto. A alma e o
e o canal 1 e o canal 3. O canal 1, que é o Todo-Poderoso, que é Deus, e o canal 3, que é a alma, você vai deixar no volume alto. O canal 3 é a sua alma tentando governar o tempo inteiro. Gente, é maravilhoso. Quando você sente a sua alma clamando por mudança. Eu tive essa experiência, minha alma estava clamando, gritando por mudança. E quando você chega nesse nível, você pode deixar o volume bem alto. Você deixa ela gritar mesmo, porque você vai começar a pedir ajuda, você vai começar a buscar situações, pessoas que estão no nível acima, pessoas para te ajudar na situação que você precisa. A sua alma clama por isso. E quando a sua alma começa a clamar, você vai na direção certa. É muito impressionante isso. E o canal número 4 é a voz de terceiros. Só dê volume quando você pedir a sugestão de alguém. Quando você não pedir, deixa cortado. Então, se alguém tem aquelas pessoas que vivem preocupado com a opinião dos outros, com as opiniões dos outros, e não vive sua vida. Vai vivendo a vida conforme o que as pessoas querem e não faz a sua vontade. Deixa esse volume cortado. Você tem que passar a ouvir somente a sua voz, fazer a sua vontade. Porque senão você vai viver a sua vida, vai chegar no final da sua vida e o que você fez? Você só viveu a vontade dos outros e a sua. Né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Aí chega lá, você vai ter uma vida infeliz. E isso é muito real, gente. Tem muita gente vivendo assim. Muito real. O canal 5 é a oferta, a voz do diabo, tentando seduzi-lo. Mesmo você baixando o volume, esse hacker, ele coloca aqui entre parênteses, esse hacker vagabundo entra no seu canal e manda interferências, ok? O canal 5 é a oferta, a voz do diabo tentando seduzi-lo. Mesmo você deixando o volume bem baixo, esse hacker ele vai entrar no canal e mandar interferência. Ele vai tentar falar mais alto que todas as outras vozes. Deixa o canal de Deus e da mente abertos. Para os outros, você aperta o botão mudo. Gente, olha que magnífico isso. Tem as 5 vozes. Você deixando somente a voz de Deus e a voz da sua alma aberta, liderando sobre você, e você não se importando com as outras vozes, que é a voz do diabo, a voz de terceiros e a voz do seu cérebro, você vira a chave. Você consegue literalmente tocar o terror na terra, cuidar da sua vida, governar sobre todas as coisas. Você assume o seu papel de filho e aí ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais, isso é muito real. Aí, para finalizar esse capítulo 1, ele deixa 3 tarefinhas. E, gente, essas tarefas, no final de cada capítulo, é muito importante você estar fazendo. Por quê? Porque essas tarefas, você realizando elas, parece que são simples, coisa boba, mas não é. Faz uma total diferença. E faz você virar a chave, sim, na sua vida, na sua mente. Então, a primeira pergunta, a primeira tarefa é, você vai escrever, número 1. Quais são as vozes que têm passado na sua cabeça? Quais são? A voz de Deus, a voz do seu cérebro, a voz da sua alma, a voz de terceiros ou a voz do diabo? Segunda, agora que você conhece as vozes, escreva as frases que você mais ouve. Identifique de quem seriam essas vozes. Gente, eu vou dar exemplo aqui. Vamos supor. Tem uma voz que sempre fala assim para você. Você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem competência para isso. Você obviamente, que é ali a voz do diabo. E tem terceiros também que falam isso, né? Então, você pode colocar como voz de terceiros ou voz do diabo, que falam coisas totalmente o contrário do que Deus diz sobre você. O que Deus diz sobre você? Que você é a imagem e semelhança dele, que você veio para governar.
aqui nessa terra, que você veio para reinar como ele, que você veio para ser muito feliz, que você é tudo de bom. Coisas contrárias a isso não faz sentido. Aí você já sabe de quem são essas vozes. Aí você escreve. Terceira, quando terminar de ler o livro, releia as frases e veja se você acertou de quem são as vozes. Eu vou postar essas perguntas, as tarefas lá no meu Stories. E o capítulo 1 sobre o que é uma voz, né? O que é uma voz? Eu deixei bem claro aqui, como ele disse, as 5 vozes. Para iniciar, nós estamos só no capítulo 1. Vai ser assim, desdobrado muita coisa, tem muita coisa legal vindo aqui. Mas já deu para você identificar. Então, busque clareza. Qual que é a batalha que você está tendo na sua mente aí? Deixe somente a voz de Deus e a voz da sua alma falar. Dê ouvido somente a elas. E as outras coloca no mudo. Deixe para lá. Beleza? Então é isso, pessoal. E na live de amanhã eu vou falar do capítulo 2, que é os 3 processadores. Aí eu vou estar abordando com vocês sobre isso amanhã, tá bom? Façam uma excepcional noite, repleta de realizações do Senhor. Já entrego, quando eu vou orar aqui, eu mesma sozinha ou com a minha família, eu ia falar isso aqui agora, eu oro, né? E entrego já o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Então, que você já está finalizando o dia de hoje, né? Então, que na sua oração você já entregue o dia de amanhã nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Tá bom? Então é isso. Grande beijo!